Ô, Priscila, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? O pessoal está entrando aqui, ó, a Patrícia Reis que deu essa ideia aqui, está entrando na live agora. Oi, E Patrícia. eu vou pedir para você se apresentar, mas antes eu vou só contar como é que nós acabamos aí nos encontrando, né? A gente faz esses eventos do Outubro Rosa e eu participo falando mais da parte de oncologia, alguns outros aspectos também em relação ao câncer de mama. E você faz a parte de sexualidade, né? Quando a gente faz esse encontro, e é um aspecto que é um tabu muito grande para os pacientes aqui do Oncomed, para os pacientes oncológicos. E, obviamente, essa questão da Covid-19 também trouxe esse tema, aflorou esse tema, e eu acho que hoje uma hora talvez seja pouco, né, para o que a gente pretende falar. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá joia, Vitor. É isso aí, esse evento é muito legal do Outubro Rosa e eu fui convidada, fico muito feliz de ter sido convidada. Foi muito gostoso participar. Realmente é um tema, é um tabu, né? A sexualidade é um tabu por si só. Quando envolve oncologia, quando envolve pandemia, quando envolve algumas outras coisas, mais ainda, né? Eu sou ginecologista e obstetra e logo que eu me formei, a primeira especialização, o primeiro curso que eu fui fazer foi de sexualidade. Foi logo a primeira coisa que me chamou muita atenção por causa da quantidade de queixas que eu via no consultório. Eu falei, gente, não é possível. Como é que esse mundo tem tanta queixa e ninguém fala disso, né? Só no consultório ali meio velado. E foi o meu primeiro curso. Então, depois eu fiz outras coisas, com várias outras pós, agora estou fazendo medicina integrativa, mas a sexualidade faz parte do ser humano. Não existe, nós não existimos sem nossa sexualidade, sem expressar nossa sexualidade. Porque a visão de sexualidade às vezes é muito só penetração e sexo, né? Mas nós somos seres sexuais, a forma como nós gesticulamos, olhamos, tocamos, sentimos, nos expressamos, tudo isso faz parte do conceito de sexualidade, né? E tudo isso Então, acabou sendo afetado, né, pela pandemia. isso acabou sendo A partir do afetado. momento que a gente tem que distanciar socialmente, isso tudo acaba sendo afetado. Já entrou bastante gente aqui, acho que a gente vai começar agora. E aí, só trazer atualizado aqui os números da Covid-19. Agora à tarde eu levantei pelo site, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, ao todo aí 10 milhões e um pouco mais de 300 mil casos da Covid-19 no mundo. Já superou os 500 mil óbitos. E no Brasil, 1 milhão e 300 mil casos e já quase chegando aos 60 mil óbitos. Lembrando que, obviamente, a gente ainda vai ter um número, mesmo com uma diminuição do número de casos, tem pacientes internados, etc. Então, talvez esses óbitos aumentem um pouco mais. Os Estados Unidos, nas últimas 2 semanas, teve um aumento importante do número de casos, principalmente em lugares que a economia voltou. Chegaram a bater uma marca aí de 40 mil casos por dia, porque aumentaram também a testagem. Então, a gente ainda vê que ainda tem uma situação muito delicada aí pela frente. Aí, no nosso tema de sexualidade, antes de eu falar de Covid-19, eu queria te perguntar o seguinte: como é que estava a saúde sexual, né, do Brasil, no mundo, pré-pandemia? A gente não colocar que tudo talvez seja culpa da pandemia, como é que era isso antes? O que você fala aí para gente? Então, isso é uma coisa interessante a gente falar, né? Como é que estava antes para a gente poder avaliar como é que está agora. Mas antes eu acho que a gente primeiro tem que definir o que é saúde sexual. Se a gente vai falar de como estava antes, o que é saúde sexual? O que você consideraria como sendo ter uma boa saúde sexual, né? E aí eu gostaria de ler esse pedacinho que eu separei sobre a definição. Tem uma cartilha da OMS de saúde Sim, sexual sim. e o iníciozinho dela tem uma definição muito interessante que eu gostaria de aproveitar e ler para a gente poder, a partir dessa definição, pensar. Né? Então, ó, diz o seguinte: saúde sexual é entendida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental
e social em relação à sua sexualidade. Não engloba apenas determinados aspectos da saúde reprodutiva, mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável, segura, livre de coerção, discriminação e violência. A realização do mais alto padrão atingível de saúde sexual está estreitamente ligada ao respeito, proteção e realização dos direitos humanos das pessoas, tal como o direito à não discriminação, à privacidade e confidencialidade para ser livre de violência e coação, bem como os direitos à educação, informação e acesso aos serviços de saúde. Só de ler isso, a gente vê... Exatamente. Olha a amplitude do que é saúde sexual. E só de ler essa definição, a gente já pensa assim, caramba, ninguém tem esse negócio, né? Ou poucas pessoas conseguem um acesso à saúde sexual nessa amplitude, porque envolve desde acesso à informação, por exemplo, métodos contraceptivos, métodos para evitar uma DST, acesso a serviços de saúde, até uma bem-estar físico, emocional, social. Então, assim, é muito ampla a definição de saúde sexual. Então, a gente vê que, na verdade, mesmo pré-pandemia, a coisa da coerção, da violência, que a gente vai abordar mais para frente, né, nessa live. Então, discriminação, se sentir livre, privacidade, isso é uma outra coisa, confidencialidade, que nos momentos de hoje, com telefone celular, o que aconteceu com a confidencialidade, a privacidade, a liberdade para se ter uma relação sexual realmente privativa e confidencial, né? Tudo é um perigo. Então, a gente vê que mesmo pré-pandemia, a gente já vivia situações de falta de saúde sexual de uma forma geral. E é aquela coisa que eu costumo falar, vem alguns eventos que tiram uma poeira debaixo do tapete, que vem descobrir coisas que estavam encobertas e vem tirar aquela cortina de fumaça e a gente consegue enxergar o que realmente estava acontecendo por trás dos panos, né? Então, eu acho que antes mesmo, foi o que eu falei para você, há 20 anos atrás, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu já notava a quantidade de queixas, velada, né? a quantidade de queixas veladas e que as mulheres não falam, que as mulheres às vezes nem reportam ao médico. Uma coisa interessante é que a mulher não vai no consultório com a queixa sexual. Muitas vezes não vai, às vezes vai. Mas muitas vezes ela não vai. Mas quando você pergunta, ela... é verdade. Eu não tenho libido, eu sinto dor, eu isso, aquilo, enfim. Então, a queixa sexual, às vezes, a mulher está tão acostumada a viver com ela, que ela nem reporta. Isso não é só para você, não. Eu acho engraçado que a gente faz essas reuniões do Outubro Rosa e um desses anos eu comentei isso, né? Porque você dá o diagnóstico de câncer de mama, fala porque a mulher vai fazer quimioterapia, radioterapia, ela pergunta tudo. Ela pergunta se pode ir no shopping, se pode comer comida japonesa, e nunca pergunta se pode manter relação sexual, como mantém. Então, você vê que ela vai a todos os campos da vida, assim, mas dificilmente entra, né? Aí você, assim, tem várias considerações, mas é uma coisa que a gente vê aí, não é só para ginecologia, não. A gente também vê do nosso lado aqui. Isso é uma questão bem velada, de fato. E nesse contexto, né? Então a gente, antes da pandemia, tem essa questão de que você falou bem, uma questão velada que dificilmente a gente consegue atingir toda essa amplitude. E agora com o isolamento social, como é que fica a questão da sexualidade, o isolamento social? Aí lembrar que agora, dia 28 de junho, foi o Dia do Orgulho LGBTQIA+, né? Então, na verdade, essa é uma live que vai aberta aí, a gente vai falar para todo mundo, falar um pouquinho mais da mulher. Acho que a mulher, acho que as pessoas talvez não tenham parado para pensar isso. A gente fala muito em linha de frente, né? E quando a gente vai para a área de saúde, a mulher é preponderante na área de saúde, então é muito mais afetada aí que os homens, então a gente vai dar um enfoque nisso. Mas aí, isolamento social e sexualidade, como fica essa questão hoje em dia?
Então, isolamento sexual, então, é aquela história que eu estava falando, né, que a gente começou a falar. Se antes já existiam questões, o isolamento, a pandemia e o Covid, eles acentuam algumas questões, eles trazem à tona algumas questões. Então, sempre que a gente tem uma crise, crises são sempre oportunidades, né? Oportunidades para coisas boas e oportunidades para coisas ruins também. Então, o isolamento e a pandemia trouxe essas questões à tona e o impacto ele é muito diferente para cada grupo de pessoas, né? Então, o isolamento e a sexualidade para os solteiros tem um impacto, para os casados é outro impacto, para os idosos é outro impacto. Então, para cada nicho, para cada grupo de pessoas, esse isolamento teve um impacto muito diferente. Com relação à sexualidade, né, que a gente está falando especificamente, também é diferente. Então, por exemplo, quem está solteiro, poxa, cadê a vida social, né? Para conhecer pessoas, para se relacionar, para trocar uma ideia, né? E mesmo que isso seja feito de forma, porque hoje a gente tem milhares de aplicativos, né? Tinder, sei lá o quê, eu nem sei mais quais tem um monte. Mas mesmo a gente tendo esses recursos todos, você não consegue encontrar com a pessoa, e mesmo que encontre, tem o medo da infecção, né? Tem todas essas questões. Então, a sexualidade para quem está solteiro eu acho, eu não sei para quem é pior, para falar a verdade, porque o casado também entrou em crise. Então eu não sei quem se ferrou mais. Se foi o solteiro, se foi o casado, se foi o idoso, coitado, que já estava ruim e agora não pode sair de casa. Então, assim, eu acho que foi realmente um desafio para todos os grupos, né? Claro que de formas diferentes, mas é um grande desafio para todos os grupos. Mas é o que eu falei, eu acho que é uma oportunidade para. São oportunidades que se abrem. Para o solteiro, para ele, de repente, parar e olhar para si um pouquinho. Ver onde que ele estava indo, o que, que ele realmente queria, como a sexualidade dele estava, se ele estava over, se ele estava parado demais, porque tem um solteiro que está trabalhando e esqueceu que existe isso, e aí, quando falta, né? Quando não tem a possibilidade, caramba, realmente agora não tenho nem a chance. Então, o solteiro rever os seus comportamentos sexuais, os casados reverem seus relacionamentos. Então, eu acho que são oportunidades, mas impactou para todo mundo, né? E assim, onde que foi que a gente estava falando que a gente viu que caiu a quantidade de relações sexuais? No Reino Unido, né? Eles fizeram um levantamento e aí tem até um estudo sobre isso, que diminuiu 40% a frequência da atividade sexual em alguns grupos, né? Principalmente idosos, que você falou, mulheres, pessoas que não faziam uso de bebida alcoólica, por exemplo, e os solteiros. Então, em alguns grupos, igual você falou, a coisa não foi igual, né? Não foi equânime, foi diferenciada. Então, alguns grupos realmente tiveram um impacto aí grande, e você pensar numa redução de 40%, né, de frequência, talvez seja isso na média, né? Você considerar que talvez tenha pessoas que tenham impactado aí 100%, né? E, 40% é muita coisa, é verdade. e E isso é uma realmente, algumas coisa, pessoas devem isso é ter. um dado de fora, né? Assim, pelo menos até onde eu levantei de literatura, não vi nenhum dado brasileiro. Acho que isso aí deve aparecer um pouco mais para frente, mas eu não sei se já é uma queixa que você tem enfrentado já no dia a dia do consultório, né? Ou pelo menos da teleconsulta que você tem feito, se já é uma queixa que você tem pego, as pessoas reclamando que tem diminuído aí a frequência da atividade, seja ela qual atividade sexual essa pessoa mantinha. Você É uma percebeu isso? queixa. É uma queixa assim. Os solteiros reclamam disso, que não conseguem encontrar com ninguém, que não podem, que tem medo e que a vida social dificultou, né? E fica um pouquinho tenso quando eu vou conseguir encontrar alguém. E fora isso, a gente tem que pensar também que a vida sexual é impactada não é só pelo contato e não é só pelo isolamento, mas é pelo estresse que a situação traz. Porque quando a gente está estressado, quando a gente está preocupado, quando a gente está com medo, você não tem cabeça para pensar em sexo, né? O nosso instinto de sobrevivência, ele é mais forte do que o de procriação. Então, em primeiro lugar é sobreviver, depois é procriar. Então, a sexualidade nunca vai ser uma prioridade de vida. Então, sempre que a gente está muito estressado, sempre que a gente está com medo, preocupado, a questão da crise econômica, financeira, muitas pessoas ficaram sem grana. Realmente, o impacto econômico, e a pessoa não tem cabeça para pensar em sexo, está preocupado com conta para pagar, como é que vai alimentar o filho, como é que vai ser amanhã, a mãe que pegou, o fulaninho que não pode sair.
e passa o dia tenso e às vezes realmente não tem cabeça para isso. Então, o impacto ele não é só do não encontrar e da doença, mas também do estresse que veio junto com tudo isso. E o estresse impacta diretamente no nosso apetite sexual. Cai a testosterona, né? Então, a gente sabe que os hormônios do estresse, eles dão queda de testosterona, que diminui a libido. Então, o desejo sexual ele diminui mesmo, por causa do contexto. Então, as pessoas estão com menos tesão, né? Assim, generalizadamente, por causa do estresse. Não, e é um estresse que cada vez eu tenho visto alguns pacientes, né, principalmente que estão em tratamento e que a gente não parou esse tratamento oncológico, muitos pacientes têm falado, doutor, vem aqui a consulta, eu faço a consulta virtual e tudo que eu tenho dúvida, né, em relação a sair na rua, até a importância das lives vem disso, eu procuro fazer com vocês, porque eu não estou assistindo mais televisão, por exemplo. Aí você liga a televisão, óbito de coronavírus, nuvem de gafanhoto, ciclone bomba, entendeu? Daqui a pouco praga de Egito. Então, realmente é um momento assim muito estressante aí para todo mundo, mas eu acho que, como você falou, nosso instinto de sobrevivência ele é maior, mas eu acho que a gente realmente está numa situação que, se a gente for pensar assim, no dia seguinte, sempre pensar dessa maneira, eu acho que é difícil a gente ir para frente. Acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer agora, né? Então, ainda estamos vendo aí casos, né? No consultório, hoje atendi paciente com febre, então a gente sabe que a gente ainda vai lidar com esse coronavírus por um tempo, até ter a vacina vai ter que ter essas medidas restritivas ainda. Mas e aí esse estresse, essa crise econômica, igual você falou, ela gera estresse no indivíduo, por consequente gera um aumento da tensão doméstica, né? Da tensão no domicílio. E a gente vê que as mulheres, antes de vir essa pandemia, né, a gente tem aí estatísticas que diziam que por volta de 30% das mulheres já tinham sofrido algum grau de violência física ou sexual por um parceiro íntimo. E você acha que essa violência contra as mulheres agora na pandemia tem aumentado, aumentou? O que você fala disso também? Então, isso é uma coisa já crônica que você abriu falando sobre isso. A gente sabe que a mulher já sofre mesmo violência cronicamente, uma violência endêmica, digamos assim, que a gente tem lutado contra, tem tido muita campanha com relação a isso, né, o empoderamento feminino e tudo mais. Mas é uma coisa que ainda existe muito e que os relatórios que têm saído realmente têm mostrado que a coisa piorou na pandemia, né? Nesse período de quarentena. Um dos relatórios da China com o Reino Unido falou que a violência doméstica mais do que dobrou de fevereiro a abril comparado com o do ano passado, né? No período de quarentena. Então, mais do que dobrou. A rede italiana, até anotei aqui para poder falar, porque são dados interessantíssimos. A rede italiana de abrigo para mulheres sujeitas à violência mostrou que 2.868 mulheres contrataram 80 abrigos de março a abril, o que representa um aumento de 74,5% em comparação aos mesmos registros de pedido do ano de 2018. Ou seja, o pedido de reclusão, o pedido de proteção aumentou em 74%. Ou seja, é muita coisa. Muita coisa. Uma coisa assim impressionante. Isso para quem consegue, né? Porque a gente tem que pensar, por exemplo, numa situação de quarentena que está em isolamento social, tem restrição de mobilidade, quem sobrevive à violência vai ter mais dificuldade em fugir dessas situações violentas, né, no domicílio, porque vai fugir para onde, né? Isso é um dado do que você tem das que conseguiram. A gente imagina que aqui na América Latina, que tem muito caso da Covid, está sendo bem impactada, talvez não tenha nem essa possibilidade para muitas mulheres, né? E ainda tem mais uma coisa, a gente está falando da Itália, que é um país desenvolvido. Sim. Você imagina qual é a realidade nos países subdesenvolvidos, ou que tem mais carência, ou que sofreram mais, inclusive, com a crise econômica, com tudo isso, com um nível cultural menor, né, com machismo maior. Então, se na Itália essa quantidade de mulheres
procurou, você imagina o que não deve acontecer por aí. Foi o que você falou, foram as que conseguiram. Você imagina que número absurdo. E uma outra coisa que ele comenta nesse estudo, nesse artigo, é que elas só estão procurando agora porque a coisa ficou crítica, mas isso obviamente denota que é uma coisa que vende muito, que já vem de muito tempo, né? Sim, Então, sim. só está mostrando que isso existe veladamente há muito tempo. Como é que é? Eu vi alguma coisa também de busca na internet também que aumentou muito, não só as que ligaram pedindo abrigo, mas as que procuraram serviços de ligação. Então, tudo isso aumentou muito. E aumentou muito assim, mais do que dobrou, 70%, 80%. É coisa assim, é estratosférico. Isso, estratosférico a gente pensar que isso ainda acontece nesse nível. Eu fico assim realmente impressionada. E uma coisa que é importante falar, eu acho, é que a gente vê esses números e pensa assim, pô, não é possível, né? Que tanta mulher apanha e sofre violência. Pô, não é possível. Se as mulheres não se manifestam, como é que elas aceitam isso? Mas uma coisa que é muito importante a gente entender é que a violência ela não começa como violência batendo e agredindo. A violência, ela normalmente é a história do sapo na panela. Você conhece essa comparação do sapo na panela? Não. Que é a seguinte comparação: se você pega um sapo e coloca e joga ele dentro de uma panela de água fervendo, ele vai pular igual um doido e não vai ficar ali. Mas se você pega ele, bota ele na panela de água fria e liga o fogo, ele vai cozinhando, 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 vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando até que ele, quando a água fica quente demais e começa a ferver, ele já se adaptou o máximo que ele podia, já está fraco e não consegue mais pular ali e morre cozido. Então é mais ou menos isso que acontece. A violência ela começa muito sutil. Ela começa às vezes com o cara, não, eu só quero te proteger, não sai de casa não. Ah, não, você não vai com essa saia curta porque eu tenho acha bonitinho um ciúmezinho, uma proteção aqui, uma proteção ali. Não, você não precisa disso. Às vezes é disfarçado até de cuidado. Então a violência ela vai começando devagarzinho. Não, não, você não vai lá. A dominação e o controle. Então, às vezes, é uma coisa que vai começando muito devagar. Quando vê, a mulher já está sendo violentada e não se deu conta disso. Não só fisicamente, mas principalmente verbalmente. Humilhada, dominada. E quando ela já está tão é igual o sapo mesmo, ela está cozida ali, ela não consegue mais sair daquela teia. Então é assim que a coisa acontece. Então a gente precisa que as mulheres fiquem muito atentas. Uma coisa que eu falo muito com relação à violência é que elas fiquem espertas, fiquem atentas ao início dessa violência, para elas não morrerem cozidas. Entendeu? Então, quando você notar é porque é muito subliminar e muito sutil. E a coisa vai Talvez evoluindo ao a pandemia faça com que esse fogo baixo aí que você estava cozinhando vire um fogo alto, né? vir Mas um ele fogo dá alto, uma exatamente. acelerada nesse processo, né? E Então o aí a sapo já oportunidade estava desse na panela. aquecimento rápido de pular, né? É, sem um pouco com a tampa na panela ainda. É. Não, isso eu acho que vai de encontro do que a gente estava falando também, né? Então, na verdade, a gente tem um isolamento, tem uma quarentena, e aí você aumentou a tensão doméstica e você acha que a gente pode dizer, por exemplo, que a quarentena aumentou o conflito entre casais e parceiros? Não necessariamente violência, mas a questão do Uhum. conflito. Conflito Quem geral, né? participa muito da nossa live é a Fernanda, ela até colocou aqui uma observação legal. É exatamente isso, o estresse da urgência do momento, a incerteza quanto ao futuro, a absoluta quebra de rotina impactam no comportamento afetivo sexual. Eu acho que é muito isso que a Fernanda colocou aqui para a gente. E você quer falar um pouquinho desse episódio de Niterói? Você acha que já foi um reflexo desse aumento de conflito? Eu até tinha comentado isso com você, né? Que é, esse caso é um caso que traz os números para próximo da gente, né? Que a gente fala disso, estatística, números e tal, parece muito distante, mas a gente está vendo isso acontecer bem pertinho da gente. Teve esse caso de Niterói. Eu fiquei sabendo pelo jornal, não conheço, não fiquei sabendo muitos detalhes, mas enfim, para quem não é de Niterói, se alguém estiver assistindo, foi um casal que ele brigou com ela, não foi isso? Conta aí Isso, para isso. mim. Era um casal por volta dos 50 anos, os dois, acho que ele era um pouquinho mais novo do que ela. E aí uma briga em casa à noite e parece que ele empurrou ela contra uma varanda, a varanda
cedeu e logo em seguida ele pulou, né? E os dois acabaram morrendo. Então era um caso aí, isso antes dessa briga, teve uma discussão que acordou a vizinhança, então acho que alguns vizinhos presenciaram também essa cena na varanda e está sendo investigado pela polícia, obviamente, a gente não tem muitas informações, mas fica essa dúvida, né? Se já é um reflexo aí do aumento da tensão Uhum. entre os casais gerando isso. É. Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, a gente está falando aqui sobre o aumento dos conflitos e da violência e tal. Isso é, obviamente, a regra que a gente tem visto estatisticamente. E esse casal é uma prova disso, porque estar 24 horas com alguém é um desafio. Se a gente vê, tira isso pelo Big Brother, né? Tira isso por esses programas de confinamento. Bota qualquer um confinado com o outro, a intensidade do relacionamento aumenta, é uma lupa, né? Você consegue ver os defeitos com amplitude muito maior. Estar todos os dias com as pessoas torna, às vezes, a convivência muito difícil. Então, tem coisas que você tolera porque você não encontra sempre. Eu até comentei isso com você. Eu amo a minha mãe, amo minha mãe, mas de repente, se eu morasse com ela hoje, não sei se a gente não ia ter conflito. Eu amo a minha mãe, porém, existem conflitos e dificuldades. Entendeu? Então, a gente associa muito isso, associa muito ao amor a não ter conflito, mas não necessariamente as coisas são exatamente assim. Você pode amar uma pessoa e ainda assim ter dificuldade de encontrar com ela. Quantos amigos a gente tem que a gente gosta, mas que às vezes quando tá muito com aquele amigo, você fala, preciso dar um tempo dele, né? Depois eu encontro de novo, me irritou, não gostei. As pessoas são diferentes, então, mesmo que a gente goste das pessoas, às vezes a convivência intensa acentua dificuldades de relacionamento e tudo mais. Mas isso é a via de regra. Porém, assim como acho que até a Fernanda comentou de novo aí, É, tem sim casos onde as pessoas usam isso como uma oportunidade de se aproximar. E sim, eu tenho visto alguns casais, alguns relatos de que houve melhora de relacionamento. Assim como o nascimento do filho, que é um outro momento que eu vivo muito, né? O nascimento do filho ele é um grande desafio para o casamento, para o relacionamento. Existe um afastamento, a mulher vira muito mãe, a realização sexual cai, muito parecido com o que acontece na pandemia. Então, chegou um filho, começa aquela dificuldade de relacionamento. Alguns casais se afastam e existe um relato de aumento de divórcio no pós-parto também. Porém, alguns casais se aproximam. Por quê? Porque o conflito também gera proximidade. Assim como a gente vê também nos BBBs, que eles parecem que são amigos da vida inteira. Um amor intenso ali, que chora quando um vai embora, que você fica assim, gente, não é possível. Por quê? Sempre que a emoção é exagerada, sempre que você tem muita intensidade, a gente tende a ficar muito próximo da pessoa. Então, tem estudos falando sobre isso. Pessoas que passam por tragédias juntas, elas ficam mais unidas, ficam mais fortes. Então, superar dificuldades e superar limites faz o relacionamento ser comprovado já, faz o relacionamento sair mais forte, mais duradouro. Então, ao mesmo tempo um desafio, mas esse desafio, por isso que eu comecei falando de oportunidade, é uma grande oportunidade de sair melhor e de sair mais forte daquilo ali. Mas depende de como cada casal vai saber administrar isso. Isso é uma sabedoria, uma inteligência emocional, uma maturidade que precisa ser construída e que não é fácil. Mas pode sim, e eu acho que muitos conseguem virar essa chave. E alguém aí também comentou que começou ruim e depois melhorou, né? No início surgem aqueles sim, conflitos, sim. eu não te aguento mais aqui, Quem mas aí depois a coisa superou, vai quem se sentando encaixou, né? e vai se encaixando. E o fato de que também, às vezes, casais que estavam muito distantes, que trabalhavam muito, agora têm a oportunidade de estar mais próximo. Não só os casais, mas os filhos também, que na correria do dia a dia você às vezes não tem tempo para olhar com mais cuidado, assistir uma pipoquinha juntinho, ver um filminho. Então, gerou outras oportunidades. Então, uma coisa que eu sempre falo para tudo na vida, é uma frase que eu tenho para mim, talvez não importe tanto o que acontece, mas importa mais o que a gente faz com o que acontece. O fato já existe, o coronavírus já está aí, ele não vai embora nem tão cedo, a pandemia está aí, a quarentena está aí. Isso são fatos que a gente não, que fogem ao nosso controle, que fogem à nossa vontade. Então, ok, eles já estão. O que eu faço agora?
Então, a gente tem que entender que muitas coisas são das nossas escolhas. O que é que eu faço com isso? Eu vou me apurrinhar, vou me irritar, vou me revoltar, ou eu vou usar isso para crescer? Diálogo e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Teve um comentário aqui enquanto você falava, do Dr. Tawan, dizendo que a questão envolvendo relacionamentos sente uma relação com a correria desenfreada por resultados e com pouco tempo de qualidade voltado para a família. Acho que a quarentena também trouxe isso que você falou, né? Mais tempo para você conseguir dar qualidade também a esse tempo, né? A Uhum. quantidade de tempo disponível, ela tem uma proporção com a qualidade do que a gente faz todo esse tempo. E a Simone aqui já falou aqui, ó, que criamos o delivery de lingeries e produtos sensuais, a demanda aumentou muito. E aí eu ia até te perguntar isso, né? Em Como é termos que de é? Repete aí, que estratégias, eu não ouvi. criamos o delivery de lingeries e produtos sensuais, a demanda aumentou muito. E é exatamente nesse ponto. Quais são estratégias para reduzir conflitos entre parceiros? Como é que você falaria aí para quem está em conflito agora? Como é que você faz uma reaproximação? Melhorar esse tempo, dividir tarefa, investir nessa questão de produtos, né, que possam trazer uma intimidade que foi perdida. O que que você fala assim de Então, estratégias? engraçado, né? Eu acho que a primeira coisa talvez seja o que ninguém fale tanto, mas a primeira coisa para você melhorar o seu relacionamento é se conhecer. Autoconhecimento é o primeiro passo, porque você precisa saber quem você é, o que você precisa, o que você deseja, o que você espera desse relacionamento. Se você também não sabe o que você gosta, o que você quer, o que você precisa, como que você vai orientar o outro, como que você vai nortear o teu parceiro, o teu companheiro, o teu marido nessa trajetória junto com você, se você nem você sabe quem você é, o que você quer. Então, por incrível que pareça, eu acho importante, e a quarentena permitiu esse tempo da gente parar e olhar pra gente, porque, assim como foi comentado aí, essa coisa organizacional, essa coisa do tempo frenético, que roubou a nossa qualidade de vida realmente, roubou também o nosso olhar para nós mesmos. Então, a gente tem muito pouco autoconhecimento. Então, às vezes, a gente está num relacionamento que não faz o menor sentido, que não é nada do que a gente realmente queria, precisa, e aí a quarentena faz a gente parar para pensar, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou vivendo isso? Então, acho que também por isso a gente teve tantas crises. Porque algumas pessoas tiveram a oportunidade de olhar para si mesmo, para suas vidas e pensar, cara, isso aqui não faz sentido. Então, para você ter um bom relacionamento, você precisa saber quem você é. Você tem que se amar primeiro para poder ser capaz de amar o outro. Então, autoconhecimento é uma oportunidade que a quarentena está dando para a gente parar e olhar para a gente mesmo. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, o que eu quero desse relacionamento. Né? Quem é essa pessoa que está do meu lado? Então, acho que essa seria a primeira coisa. A segunda é interesse e vontade. Por quê? Foi o que eu falei, amor e respeito simplesmente não segura nenhum relacionamento. Porque, inclusive, olha que coisa engraçada. Li um livro uma vez que fala que a cada 10 pessoas que a gente conhece, pelo menos uma poderia ser o nosso parceiro ideal, a pessoa da nossa vida. Porque a gente tem a impressão de que aquela pessoa é única mesmo, né? Que nunca mais daria certo com mais ninguém. Eu casei, você é o único amor da minha vida. Mas não. As estatísticas mostram que a gente daria certo com várias pessoas, com problemas diferentes. Cada relacionamento, cada combinação teria as suas questões, mas seria possível com muitas pessoas. Mas é preciso querer. É preciso interesse. Não, eu não quero outro, eu quero você do meu lado. E o que eu preciso fazer para isso? Preciso ter vontade. É preciso ter interesse em manter aquele relacionamento. Eu quero, é isso que eu quero. E aí vem do autoconhecimento. O que eu quero? Eu quero essa pessoa mesmo? E esses problemas X, Y, Z, eu consigo... Porque, assim, existem questões que, para mim, são tranquilas. Não me incomodam. Vamos supor, meu marido é bagunceiro. Não é o caso, ele é o contrário. Ele tem toque de arrumação. Mas meu marido é bagunceiro. Mas ok, isso não me incomoda. Mas de repente ele tem alguma coisa que não, para mim é fundamental. Vamos supor, eu sou extremamente católica. E para mim, religião é um ponto importantíssimo e crucial para mim.
E aí eu tô com uma pessoa que não gosta, menospreza e vamos supor, não dá menor valor para isso, pode ser que esse seja um ponto crucial para mim e que aquilo ali eu não tolere. Então, isso também passa pelo autoconhecimento, né? Então, é preciso autoconhecimento, saber o que você quer, quais são os pontos mais importantes e preciso ter interesse, ter vontade de fazer o relacionamento dar certo. Não, eu quero, vamos sentar, vamos conversar, vamos correr atrás de novo, vamos recomeçar. Relacionamentos a longo prazo, então, gente, relacionamentos a longo prazo, você tem que recomeçar tudo de tempos em tempos. Você tem que zerar e começar de novo. Porque não tem condições. Você tem que reconquistar. Você tem que falar, às vezes até um distanciamento é importante. Não, dá um tempo. Aí quando volta, volta bem. Né? Depois de briga, quando o casal briga e volta. Agora não pode. Agora não pode, é. Agora não pode. Mas dá para ter uma criatividade aí. A gente tem que usar a criatividade para recomeçar. Então, eu vi até alguém falando esses dias, quando a gente entra num emprego novo, a gente começa num emprego novo, a gente começa com aquele gás, né? Não, vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor. E com o tempo você vai perdendo aquele ânimo, vai entrando na rotina, no trabalho de... Não, de tempos em tempos, pô, vou fingir que eu tô começando de novo. Vamos dar um gás aqui? É preciso vontade, é preciso interesse, né? E o terceiro ponto que eu acho muito importante, que é esse da linguagem do amor. Você já ouviu falar nesse livro? Não. As 5 linguagens do amor. Esse livro é um livro realmente incrível, que fala que cada um se expressa com uma determinada linguagem. O que é amor para você pode não ser o que seja o que é amor para mim. Por exemplo, para algumas pessoas, amor é serviço. É prestar serviço. Então, por exemplo, isso é muito comum nos homens. Os homens demonstram amor com serviço. Tipo, eu vou trabalhar, eu vou trazer as coisas para casa, eu vou consertar as coisas. Eu estou demonstrando meu amor com o meu serviço. Isso é como eu mostro que eu te amo. Mas às vezes para a mulher, isso normalmente é assim, né? Para a mulher poxa, você nem reparou que eu fiz a sobrancelha, que eu fiz a unha, ou que eu queria uma florzinha, ou nem trouxe um presentinho, nem falou, me deu um beijinho hoje. Para ela, amor não é serviço. E ela tá vendo o cara lá, e o cara tá achando que tá abafando, tá demonstrando amor a rodo. E para ela tá reclamando que o cara não reparou, e não deu um beijinho, e não falou da unha, e do não sei o que lá, nananã. Então, a linguagem de amor às vezes é diferente. Então, às vezes a pessoa tá demonstrando amor da maneira dela, mas não é a maneira que o outro entende como amor. E isso gera um conflito absurdo. Eu tô falando japonês, você tá falando alemão, ou tá falando inglês, ninguém tá se entendendo. Então, isso é muito comum. A principal causa de conflitos é essa diferença de linguagem, porque os dois estão dando o seu melhor. É como se, por exemplo, eu te chamo para minha casa, vou fazer o meu melhor. Te convido, vou fazer, um camarão na moranga, que é a minha comida, eu vou fazer o meu melhor. Aí você chega na minha casa, você é alérgico a camarão, odeia camarão. Eu fiz o meu melhor, mas não... Entendeu? Então, às vezes, a pessoa está fazendo o seu melhor, mas o seu melhor não é o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro gosta. Então, essa falta de diálogo, o que você precisa? Ah, não, eu preciso de palavras carinhosas, eu preciso de, olha, para mim, amor, eu preciso que você faça isso. E que o outro fale, puxa, eu achei que eu estava fazendo o meu melhor, me desculpa, mas você precisa daquilo outro. Então, isso é muito comum, esse desentendimento por linguagens diferentes. Esse livro é espetacular, eu recomendo fortemente, porque você passa a enxergar que, às vezes, aquilo que você achava que o outro estava fazendo, que não era amor, ele estava demonstrando o melhor de amor e você não estava vendo. E vice-versa. O parceiro por causa disso. E perde o parceiro de bobeira. Né? De bobeira. Duas pessoas que, às vezes, isso é muito comum. Tem aquele... filme do casamento que bombou aí. Um filme do casamento. É um filme... esqueci o nome. Mas, enfim, você vê duas pessoas que se gostavam se esvaindo. Isso é muito comum, relacionamentos que vão se esvaindo por dificuldade de um compreender a linguagem do amor do outro. Então, eu acho que isso já é tem gente falando legal. Que vai comprar o livro aqui, ó. 5 linguagens. Compra sim, é um livro de fácil leitura. Ele divide em 5 linguagens principais, que é toque, serviço, palavras. Existem mais 5 principais. Aí falaram que o filme é a história de um casamento. História de um casamento, exatamente. Chega no final do filme, eu fico querendo bater.
nos personagens. Mas ele é bem real mesmo, porque você vê que o relacionamento se esvai por falta de diálogo, por falta de compreensão da linguagem um do outro, do que é importante um para o outro. Então, assim, diálogo, vontade, compreensão e autoconhecimento. Eu acho que eu diria que, junto com amor, é óbvio, né? Sem amor nada acontece. Sem amor é que impulsiona essas outras coisas, né? Então, acho que é isso. Se eu tivesse... Falei demais já. Não, O que falou o pessoal dentro, falou aí? dentro do esperado. Não, e acho que a gente falar um pouquinho mais da questão da sexualidade agora nesse tempo. Muita gente pergunta, né? Pelo menos se você está evitando aí relação sexual, por exemplo, nesse período, qual o risco de cada situação? Por exemplo, você falou aí que a pessoa não vai encontrar, mas ela encontrou uma pessoa que não estava em quarentena. Tem aquele que tem um parceiro único, mas, por exemplo, o parceiro trabalha em serviço essencial e precisa estar todo dia na rua. Aí o outro está em casa todo dia e fica aquela coisa, está indo todo dia para a rua, aí como é que é isso, né? O que você fala de masturbação nesse período, ou então aquela pessoa que não, está com medo do Covid, está no ar. Estou com medo do Covid, então não vou nem me tocar, vou manter a abstinência sexual. Como é que é cada situação dessa? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo que a gente tem de científico com relação à transmissão sexual do Covid. Né? O Covid, ele é sexualmente transmissível? Teve um estudo que encontrou Covid no sêmen, né? Mas não se sabe se esse vírus é contaminante, né? Então, Ele é assim, tá viável. lá. Ele tá lá, mas ele não se sabe se ele é uma fonte de contaminação. Então, já acharam Covid no sêmen, assim como acharam nas fezes. Inclusive, nas fezes tem muito, né? Parece que o lugar tem mais vírus no banheiro. Então, foi até uma discussão, inclusive, dos partos normais das pacientes com Covid, porque a paciente de parto normal sempre faz um cocôzinho, né? Sempre. E aí, seria um potencial contaminante para toda a equipe da E a sala e tal. gente Então, não nas esquecer fezes... que o sexo vai começar, na verdade, no toque, no beijo na Não, então, boca, eu vou falar aonde é o isso, principal ainda, né? eu nem falei disso ainda, né? Porque se a gente pensar em boca e toque, já ferrou tudo, né? Mas não dá. Na verdade, não dá, né? Se você for pensar, não dá. Mas se pensar na via sexual, então o sêmen transmite, as fezes transmitem, o que torna o sexo anal, por exemplo, também um potencial contaminante. Não acharam na secreção vaginal. Então, a secreção vaginal, a princípio, não tem vírus. Isso falando diretamente dos fluidos ali. Mas foi o que você falou. Tem boca, tem toque, não tem como, né? A não ser que seja masturbação. É uma possibilidade de autoconhecimento, foi o que eu falei. É uma oportunidade. Muita gente que não praticava ou que tinha vergonha. Mulher tem muito mito com masturbação. O homem não, é uma coisa meio que natural do homem, né? É uma coisa que, sei lá, vem do homem e ele já chega na adolescência fazendo isso, né? Agora a mulher não é uma coisa natural, instintiva para a mulher. E ela tem vergonha e ela várias pacientes falam isso, que ficam, sei lá, não tem clima. Eu fico lá e vou fazer o quê? Então, é um mito a masturbação feminina ainda. Mas é uma oportunidade de se autoconhecer. Porque assim como para o relacionamento a gente precisa guiar outra pessoa, na relação sexual também. Às vezes a mulher não sabe nem onde ela gosta mais, se ela gosta mais de toque no peito, na bunda, aonde e de que forma. Então, é uma oportunidade dela se conhecer. Então, a masturbação é uma possibilidade de autoconhecimento. Lembrar que, assim como ver vídeo e tudo mais, lembrar que todas essas práticas, elas podem tender para uma coisa ruim e criar uma certa dependência daquilo, né? Então, assim como os brinquedinhos e tal, às vezes aquele estímulo pode criar uma dependência. Então, assim, tudo que no sexo vira uma dependência começa a ser difícil. Por exemplo, agora eu não consigo mais gozar sem um vibrador, porque eu tive um estímulo do vibrador e agora tudo fica pouco. Ou eu não consigo mais sem imaginar tal coisa, sem tal cena. Então, a gente tem que ter cuidado para que isso não crie outros distúrbios mentais, né? Mas é uma oportunidade, sim, de autoconhecimento. A abstinência sexual
É o que a maioria está fazendo, né? A gente viu 40% das pessoas, 40% de queda de relação sexual. Então, muita gente está optando pela abstinência, os solteiros não tem solução, gente, não tem o que fazer. Se você realmente não quer ter risco, não tem. Pode fazer Acaba. virtual. Aí, hoje em dia, a gente tem o sexo virtual, né? Que é uma possibilidade interessante. Algumas pessoas gostam muito e se dão bem, outras não conseguem se adaptar. Tem uma galera das antigas que fala que não dá, que não rola, que falta o toque, que é raiz. Mas a geração mais high-tech aqui se vira, né? E é uma possibilidade de se adaptar, sim. E essas medidas, né, restritivas que vieram atrapalharam também esse relacionamento. Mas você acha que a gente só teve ponto negativo disso? Por exemplo, você falou que não tem lazer, fica difícil encontrar um parceiro, mas e falar, por exemplo, de coisas que talvez tenham melhorado, né? A gente espera que vai ter uma diminuição de doenças sexualmente transmissíveis, próprio HIV. Uhum. Como é que você vê essa questão agora? Isso é verdade, né? A gente tem, na verdade, várias coisas de uma forma geral diminuíram, né? A gente vê até que a natureza, os mares estão mais limpinhos. Teve um estudo falando isso, né? Sobre o Sim, sim. impacto ecológico e, da mesma forma, o impacto nas doenças sexualmente transmissíveis. A gente teve está tendo, também tem estudo sobre isso, redução das doenças sexualmente transmissíveis pela diminuição do contato. O que é uma coisa que levanta a gente pensar nossos hábitos, né? Nossos hábitos sexuais. Eu vejo a sexualidade e o sexo como uma conexão muito forte. Para mim é muito mais do que simplesmente ter prazer. Ter prazer por ter prazer é muito fácil, é muito simples. Em qualquer buraco, em qualquer coisa, pega um vibrador e tal. Mas você estar com uma pessoa, ter prazer com alguém, se conectar com alguém, eu acho que é uma oportunidade da gente resgatar o sexo com intimidade, com entrega, com relacionamento associado. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente ganhou também. Que a oportunidade de selecionar, de sair da quantidade e buscar a qualidade do que a gente faz. Né? Dessa conexão com o prazer, com você mesmo, com o outro. E, consequentemente, mudança de hábitos e de práticas de promiscuidade, diminuição das doenças sexualmente transmissíveis, e a gente repensar, né, o que a gente estava fazendo. Porque a gente teve um aumento muito importante de sífilis, né, no ano passado. Sim, sim. De sífilis, as Sífilis, DSTs clamídia, voltaram. gonorreia, em geral, As chegou até DSTs 60% voltaram. de aumento. Isso, exatamente. Olha que coisa louca. Por quê? Porque a pessoa começou a relaxar com a história de camisinha, as doenças viraram crônicas, não mata mais, né? Muitas dessas doenças são controláveis, as pessoas perderam o medo das DSTs. Então elas voltaram a aumentar. E a promiscuidade aumentou. A promiscuidade que eu falo não de uma forma pejorativa, mas assim, os múltiplos parceiros. É claro que a liberdade sexual, eu sou muito defensora da liberdade sexual, a gente tem que ter liberdade sexual. Mas a liberdade também para ser seletivo. Porque se fala muito em liberdade sexual, tipo, agora eu posso tudo com todo mundo. Não, eu também posso selecionar. Eu também posso escolher. Eu também posso querer com qualidade e não só aleatoriamente. Então, achar o ponto na curva de equilíbrio entre a abstinência e o excesso é achar esse meio termo ideal ali, entendeu? Entre os dois extremos da sexualidade. Eu acho que a quarentena e o Covid permite a gente parar e olhar para isso e encontrar na curva esse ponto do meio aí. Tem algumas pessoas, né? A gente falou aqui de DST, de HIV, né? O HIV está aí uma pandemia que começou em 1981 e a gente convive com o vírus até hoje, né? Na verdade, ele não foi embora, né? É uma doença que a gente tem convivido, se tornou crônica com o tempo, acesso aos melhores tratamentos, mas ela ainda existe. E aí o Covid vem e tem essa perspectiva de vacina. A gente sabe que talvez nem todo mundo, por exemplo, responda à vacina e possa se tornar endêmico, sazonal. Então a gente vai ter que conviver com ele. Como é que você vê também essa questão aí do novo normal do Covid afetando as pessoas? Você acha que isso vai mudar?
Você acha que o cara vai conseguir chegar numa festa, já conhecer uma menina, sair beijando de cara, ou um rapaz, aí já vai conhecer assim, já vai ser casual? Ou você acha que as pessoas vão ter medo no retorno, quando vamos voltar a ter festa, já pode aglomerar? Você acha que as pessoas vão ter medo? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Cara, sei lá, mas o pessoal é meio sem noção, né? Já estão liberando tudo, né? Vamos e venhamos. Eu fui andar de bicicleta na praia domingo, praia lotada. Assim, as pessoas andando sem máscara e tal. Eu acho que tem uma galera que não tem jeito, né? Que é meio sem noção mesmo e vai voltar e vai não estar nem aí. E tem a galera do outro extremo, que é a galera que continua em pânico, que não sai de casa, que continua lavando tudo. Sempre vai ter os extremos. Eu acho que vai demorar um bocado pra gente. Eu nem sei como é que vai ser o mundo agora, a gente fica conjecturando, né? Me fala qual é a sua impressão do que vai acontecer? Fala você um pouquinho aí, o que você acha, como você acha que vai ser esse novo normal? Quanto tempo você acha que a gente ainda vai ter mudanças? Quais são as suas visões aí? Porque eu, sinceramente, senti nada, não consigo, cada hora eu penso uma coisa. Eu acho que, conforme eu te falei, né, o HIV está aí desde 1981 e a gente teve que aprender a conviver com ele, né? Se você olhar o histórico, né, no início da epidemia, tinha gente que não pegava nem elevador. Se tinha informação de que subia um cara com HIV ali, não usava nem o mesmo elevador. No início da epidemia do HIV, acho que era muito mais estigmatizado, talvez, do que hoje, né? Inclusive, hoje tem gente na rua aí, até com sintoma, igual eu te falei, tem gente na rua que você vai estar com febre. Então, as pessoas É, ainda não tiveram essa consciência que lá no Oriente as pessoas até têm, né? Às vezes a pessoa é, fala, meu número na China é mentiroso, é falso. Cara, mas o chinês, desde de antes de Cristo, já tinha epidemia lá e ele já sabia que tinha que ficar em casa quando estava com febre. O chinês já se aham, auto-quarentena. Então é muito diferente do nosso comportamento. Eu acho que é por isso, se você olhar, né, você vê a Europa muito afetada porque tem uma população muito idosa. E as Américas muito afetadas porque tem uma população que é muito mais do calor humano, né, vai muito mais para encontros, aglomera mesmo. Então é uma questão. A Covid-19, a gente tem feito essas lives e a gente entende que a Covid-19 não é uma doença só do ponto de vista médico, né? Na verdade, é um fenômeno que é de saúde, é cultural, econômico, social. verdade, Então, ela é um verdade. fenômeno muito mais amplo e a Simone está falando aqui que a gente tem muito a aprender com tudo isso e é exatamente isso que está acontecendo. A gente está aprendendo com tudo isso e a gente tem mais 6 minutos, e aí eu queria só voltar num ponto. A gente falou muito dessas questões dos conflitos entre casais. Tem um apelido agora que é a pandemia do divórcio, né? A gente viu na China que aumentou muito o número de divórcios na China, É. e após, né, o período de quarentena aí das principais cidades ali, da onde começou, de Wuhan, do entorno, e parece que já está começando a ter um movimento por aqui. O que que você fala disso, né? O relacionamento que estava por um fio, que entrou nessa questão, fala aí para a gente um pouquinho. E aí, quando tiver faltando 2 minutos, o Instagram vai avisar, aí eu te aviso para a gente agradecer aí a audiência. Então, realmente teve, as estatísticas mostraram que teve um aumento de 82% na pergunta do Google em como dar entrada no divórcio e um salto em abril de 9.900 no interesse do termo divórcio online gratuito. 9.900% divórcio online gratuito. Assim, a busca no Google foi absurdamente grande e também uma estatística que fala que 177% de aumento de procura de advogados também nesses últimos períodos da pandemia. Então, realmente a busca por divórcio aumentou. Foi o que a gente falou desde o início da live, né? A gestão de conflitos e tal. Então, a pessoa chega nesse momento e descobre. É aquela história: o copo vai enchendo, vai caindo gotinha por gotinha. A pandemia é a última gota, o isolamento é a última gota que faz esse copo transbordar, é o fio que arrebenta, estica a corda demais, uma hora a corda arrebenta. Então,
eu não vejo a pandemia como o causador, o coronavírus como a causa do aumento do divórcio. Não foi a pandemia que aumentou o número de divórcios. Foi a pandemia, a gota, que fez a tomada de decisão ser nesse momento. Essa tomada de decisão poderia ser daqui a 3 anos, 4 anos. Ao meu ver, esses casais eles já iam se separar em algum momento. Pode ser até que não, claro, a gente não tem como afirmar isso. Mas provavelmente já eram relacionamentos com tensões importantes. Até nessa nota ele fala, poxa, se o Covid fez você se separar, se a única causa da sua separação é o Covid, é a pandemia, o isolamento, você tem que repensar, porque alguém não está normal. Porque o vírus em si, a pandemia, não pode ser a causa da sua separação. Então, isso é um problema crônico de relacionamento que vem ao longo de um tempo e que a pandemia, o coronavírus, o isolamento, esse convívio intenso, levantou essas questões e fez a pessoa resolver se separar. Então, assim, ao meu ver, isso só mostra a qualidade ruim dos relacionamentos que nós temos. Um vírus que morre com água e sabão, né? Causar um divórcio é complicado. Pois é, né? Então, não é o divórcio, né? Não é o coronavírus que causou o divórcio, não é a pandemia, mas é para a gente pensar quantos relacionamentos não estavam por um fio, estavam precisando de uma última gotinha, e aí a oportunidade, mais uma vez, a gente parar e olhar para isso. Vamos olhar para os nossos relacionamentos. E eu queria te agradecer, tá? Muito pela participação, foi ótimo. Assim, passou muito rápido essa live. Acho que se deixasse aqui, eu tinha gente pedindo para não parar até. Mas aí na próxima quarta nós vamos falar sobre obesidade e Covid-19. Vou convidar a doutora Carla Jacó, que é endocrinologista. A gente sabe que é um dos fatores de risco aí para desenvolvimento de formas graves da Covid, não só da Covid, aí de doenças metabólicas, de câncer, de várias outras doenças, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, a doutora Carla é muito estudiosa de diabetes, de síndrome metabólica, então acho que vai ser ótimo. E estou vendo aqui os agradecimentos. A Patrícia está falando até o nosso dia PIC, acho que ela já está te convocando para o Outubro Rosa. Vamos fazer uma já está salva essa data. E aí, agora você fica à vontade aí para agradecer, falar suas palavras finais, foi muito boa. Obrigada, gente. Só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de a gente falar desse tema, né, que realmente está afligindo tantas famílias. O que você falou é mais do que saúde, é social, é um problema muito complexo e a gente não pode, como médicos, saúde é mais do que só a saúde física, né? Então a gente entende essa concepção de saúde mais global. Então esse assunto é sim muito importante, tem a ver com a saúde sim, porque tem a ver com o estresse, tem a ver com o emocional, tem a ver com o relacionamento. Então muito obrigada pela oportunidade, por vocês terem trazido esse tema e é isso. Só agradecer a todo mundo que estava aqui também. Fantástico. Um abraço.